O clima ficou quente, Flamengo desiste de renovar com Arrascaeta e Felipe Luiz tem reforço confirmado? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilhe e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Para o Flamengo, uma vitória muito importante, já que na rodada passada do Brasileirão, o Flamengo saiu da primeira para a terceira colocação na tabela de classificação por conta do tropeço contra a equipe do Cruzeiro. Por isso é muito importante vencer o Bahia jogando no Maracanã. A partida acontece às 21 horas pela 8ª rodada da competição. O técnico Felipe Luiz tem reforço importante para esse jogo. Everton Cebolinha volta a ficar à disposição. Jogador que foi desfalque no jogo da Libertadores contra o Central Córdoba na última quarta-feira, volta a ficar à disposição agora já recuperado. O Flamengo inclusive divulgou uma nota oficial falando sobre a recuperação do Everton Cebolinha e garantindo que ele estaria à disposição para a partida de hoje. E talvez, pode ser até mesmo que comece como titular na ponta esquerda, é uma alternativa. Se não começar com o Bruno Henrique, quem deve ser o titular na ponta esquerda deve ser o Everton Cebolinha. Uma notícia negativa, um desfalque confirmado da equipe do Flamengo é o De La Cruz. Ele que foi suspenso no jogo passado, levou o 3º cartão amarelo e por isso não está à disposição e o Felipe Luiz vai ter que encontrar alternativas para colocar alguém ali no meio-campo fazendo a função ou parecido com o que o De La Cruz faz. Então, o De La Cruz não estará disponível e não será relacionado para a partida de hoje, porque está suspenso. Mais um que está fora, Gonzalo Plata. O Flamengo também informou a situação do jogador, que segue tratando um edema ósseo no joelho, continua com dores, está sendo tratado pelo departamento médico e não estará à disposição para o ataque do Mengão. Felipe Luiz que terá outros jogadores para o ataque, mas Gonzalo Plata não estará disponível para a partida de hoje. Um nome que volta a aparecer na lista de relacionados, o Wallace Yan, o jogador que ficou algumas partidas sem ser relacionado pelo técnico, volta a figurar na lista para esta partida contra o Bahia. Ele que ganhou alguns minutos com o Felipe Luiz no início da temporada, no Carioca fez bons jogos, também entrou em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, mas não estava mais aparecendo entre os relacionados, chegou até mesmo a reforçar a equipe sub-20, ele que ainda tem idade sub-20, mas agora para o jogo de hoje, informação que foi até mesmo antecipada pela equipe do Rubro News, confirmada pelo GE, é que o Wallace Yan estará à disposição para esta partida. A provável escalação do Flamengo para o jogo de logo mais tem Rossi no gol, a linha defensiva com Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro voltando à equipe titular, Léo Ortiz também de volta à equipe titular. No meio-campo, Pulgar e Alan ou o Luiz Araújo. E aí o Gerson daria um passo atrás para fazer a função de volante. Então há a possibilidade do Alan começar ou o Luiz Araújo com esse recuo do Gerson. Mais à frente, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha e Pedro, esta a provável escalação do Mengão para enfrentar o Bahia. Provável porque o técnico Felipe Luiz ele tem conseguido de todas as formas blindar e não deixa vazar as suas decisões. Então, de acordo com aquilo que foi trabalhado, com os desfalques que o Flamengo tem, com o que o Felipe Luiz vem fazendo, ele que encerrou ontem as atividades, um treino na parte da tarde no Ninho do Urubu, mas é antes do jogo, poucas horas antes do jogo, que ele define a equipe titular. Ele trabalha com todos os jogadores de igual forma e minutos antes da bola rolar, ou pouco tempo antes da bola rolar, ele bate o martelo e crava a escalação. Mas diante daquilo que a gente imagina, esta é a provável escalação com o Alan fazendo a função do De La Cruz ou o Gerson dando um passo atrás e o Luiz Araújo entrando no ataque do Flamengo pelo lado direito. Provável escalação. Então quero saber se vocês gostaram, se vocês acham qual que é a melhor opção. Colocar o Alan no lugar do Luiz Araújo, do De La Cruz, ou colocar o Luiz Araújo no ataque e recuar o Gerson? Deixa aqui nos comentários, lembrando,
o seu comentário ele é muito importante para todos nós. Mudando de assunto, o clima ficou quente ontem nas redes sociais, porque o Arrascaeta se manifestou depois de ter saído uma informação a respeito de uma suposta crise no Ninho do Urubu depois dos últimos resultados e também sobre a situação física dos jogadores, né? Nessa notícia que saiu, a informação é que os resultados ruins, eles estavam atrelados a um não condicionamento, né? Os jogadores desgastados já em maio. E aí o Arrascaeta, não satisfeito com essas informações, ele foi para a rede social, replicou a notícia e colocou um comentário assim: atletismo e outro esporte, se eu posto uma foto, acabo com essa teoria. Futebol de internet é fogo. Não foi exatamente essa palavra, mas vocês já entenderam, né? O Arrascaeta não ficou nada satisfeito porque na notícia falava, né, sobre os jogadores já estarem sem pernas, ou seja, já estarem desgastados logo em maio e também um clima de crise internamente. Depois o Arrascaeta, não satisfeito com esta resposta que ele deu a uma publicação, ele foi lá e fez um post. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Arrascaeta: futebol é de memória muito curta e se passa do bom ao ruim rápido e vice-versa. Pés no chão é o que te mantém sempre buscando o melhor e é o que o nosso grupo busca sempre. No final, só vence quem tem união. Decisões estão chegando e contamos com a nação rubro-negra. Pra cima, Mengão, foram as palavras do Arrascaeta, desabafando, né, sobre essas informações que circulam quando os resultados eles acabam não acontecendo e também pedindo o apoio da torcida, já que o Flamengo daqui para frente tem jogos muito importantes, sobretudo na Libertadores, né? Tem as duas partidas da Libertadores que acontecem no Maracanã, uma contra a LDU na próxima semana, depois enfrenta o Deportivo Táchira, e são dois jogos que, apesar de ser fase de grupos, como se fosse jogo de mata-mata. Se o Flamengo tropeçar, deslizar, tá fora, não avança de fase. Então, o Arrascaeta falou que daqui pra frente tem finais, né? Tem muitas decisões. E também, obviamente, que tem a decisão na Copa do Brasil. O primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0 o Botafogo da Paraíba e vai enfrentar também no dia 21 no jogo da volta. Jogo de mata-mata é sempre importante, mesmo que o adversário é um adversário mais fraco, mas não dá para subestimar o adversário e também será um jogo muito importante, além, claro, do peso do Campeonato Brasileiro, que cada rodada é como se fosse uma decisão. Os 3 pontos dessa rodada é tão importante quanto os 3 pontos da última rodada. Então a Arrascaeta pedindo o apoio da torcida neste momento de decisões e também desabafando sobre as críticas e também as informações que saíram de que o elenco estaria desunido, que teria crise depois dos últimos resultados. E ele fez questão de deixar bem claro, a Arrascaeta, que desde que assumiu a camisa 10, ele tem sido mais ativo, né, e aparecido mais nesse sentido de se manifestar, e ele foi lá para as redes sociais e se manifestou defendendo os companheiros, defendendo o Flamengo e pedindo o apoio da torcida. Agora, ainda falando sobre o Arrascaeta, vou falar sobre renovação de contrato. E que história é essa que o Flamengo desistiu de renovar o contrato com o Arrascaeta? Significa que o Flamengo vai dispensar, vai deixar o Arrascaeta sair, não vai negociar uma extensão de contrato? Calma lá, não é bem assim. O Flamengo estava conversando com o Arrascaeta, né, com os representantes do jogador, na verdade, para uma renovação, aumentar o seu vínculo com o Flamengo. Porém, a decisão do Flamengo neste momento é encerrar, ou melhor, parar as conversas a respeito da renovação do Arrascaeta e voltar esse assunto mais para frente. Porque o contrato do Arrascaeta ele vai até dezembro de 2026, ou seja, tem mais 1 ano e meio de contrato com o Mengão, e aí o Flamengo entendeu que este momento não é o momento de renovação e decidiu congelar, paralisar as conversas. Anteriormente, o José Botto, no método, né, dele de trabalhar, ele conversou com os representantes do Georgian Arrascaeta e falou o seguinte: me apresente uma proposta, o que vocês querem, o que vocês esperam para a renovação de contrato. E aí os representantes do jogador fizeram a proposta e o Flamengo decidiu não aceitar neste momento, que fique bem claro, porque tinha muita gente já puxando os cabelos, desesperado, passando até mal, pensando que o Flamengo não vai de jeito nenhum renovar com a Arrascaeta, desistiu, não quer mais, vai deixar sair. Não é bem assim. O Flamengo só tomou a decisão de que neste momento
não é o momento para renovar, como tem um contrato longo ainda, entende que mais para frente será o momento ideal para retomar esse assunto. O Flamengo, inclusive, depois que saíram essas informações, soltou uma nota oficial de esclarecimento falando, né, sobre esta não renovação de contrato neste momento. O Flamengo disse o seguinte: o Flamengo informa que foi procurado pelo agente do atleta Georgian de Arrascaeta e está ciente de seus anseios. O clube tratará do tema relacionado ao seu contrato, que se encerra em dezembro de 2026, no momento mais apropriado, conforme o planejamento interno. Então, é exatamente isso. Não está descartada uma renovação. Só não vai acontecer neste momento. O planejamento interno é dar prioridade a outros jogadores que a maioria deles já estão na reta final de contrato e aí precisa de uma atenção especial neste momento. Na mesma nota de esclarecimento, o Flamengo fez questão de enfatizar a situação do Varela. O Flamengo falou: o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a atual negociação em andamento com o Guilherme Varela se trata de uma questão de mercado, considerando que o contrato do jogador se aproxima do término, o que já permitiria a assinatura de um pré-contrato com outra equipe. O clube iniciou as tratativas neste momento. Então a situação do Varela ela é diferente. O Flamengo realmente está negociando uma renovação, entende importante renovar com o Varela, já que muito provavelmente o Wesley vai sair do Flamengo, então entende que neste momento é o momento para focar no Guilherme Varela, e também tem outros jogadores que estão em situação parecida e que o Flamengo está se adiantando para não perder esses atletas, assim como também tem jogadores que o Flamengo entende que não é ideal renovar e que vai colocar à disposição para o mercado. Essas são as movimentações nesse momento da diretoria, né, na pessoa do José Botto, com as renovações e não renovações de contrato. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Quero te pedir, curte esse vídeo, você nos ajuda muito, você dá um recado pro YouTube de que esse conteúdo ele é relevante, ele é interessante, e aí entrega para mais gente. Também te peço, compartilhe com todos os seus amigos para deixar todo mundo bem informado de tudo que está acontecendo no Mengão. E se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser informado de tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, no futebol e no Clube de Regatas do Flamengo. Hoje tem Mengão contra o Bahia, Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo na sua carreira como treinador e hoje mais uma vez vai reencontrar o Flamengo. Vamos ver quem vai sair vencedor dessa partida. O jogo acontece às 21 horas no Maracanã, Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.